muitos de vocês escreveram a minha esposa. O Palácio de Buckingham está em choque após surgirem relatos de que o rei Carlos teria exilado a rainha Camila num mosteiro secreto. É também um período de grandes mudanças para a minha família. Depois de um escândalo desastroso que alegadamente arruinou um dos eventos reais mais importantes do seu reinado, o que deveria ter sido um momento histórico de orgulho para a monarquia, transformou-se em puro caos, deixando o rei humilhado e furioso. Fontes próximas afirmam que a situação foi tão grave que Carlos não teve outra escolha senão agir de forma rápida e implacável. Mas afinal, o que fez Camila? Hoje revelamos a verdade chocante por trás deste exílio real. A noite em que a coroa tremeu, a história que fez ecoar murmúrios pelos corredores de Windsor não começou com um decreto, nem com uma manchete. Começou com fumo. Um fumo denso e sinuoso a erguer-se do gabinete real, carregando o cheiro de pergaminho queimado e orgulho ferido. Dentro daquela sala antiga, a rainha Camila encontrava-se diante da lareira, o rosto iluminado pelas chamas em tons de ouro e escarlate. Nas suas mãos segurava o plano oficial do próximo banquete de Estado em honra do presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, um evento que levara semanas de cuidadosa preparação. E antes mesmo de a tinta da aprovação secar, Camila riscou um fósforo. Quando o rei Carlos chegou, já era tarde demais. As pesadas portas abriram-se e ele viu o brasão real a curvar-se sob o fogo, os documentos reduzidos a cinzas. A sua voz, tensa e incrédula, rompeu o silêncio. Camila, o que é que fizeste? Ela respondeu com frieza, mas sem hesitação. Estou a reescrever o meu lugar, Carlos. Não ficarei mais ao teu lado como um ornamento silencioso. Não foi apenas um ato de rebeldia. Foi uma declaração. O que se seguiu nessa noite foi um caos envolto em silêncio. Criados juraram sigilo enquanto olhares ansiosos se cruzavam nos corredores. A rainha queimara documentos soberanos. O rei retirara-lhe toda a autoridade. Ao amanhecer, o palácio que antes funcionava com precisão militar movia-se agora como um fantasma, cauteloso, temeroso, sem saber para que lado a coroa penderia. Lá fora, uma névoa cobria Windsor como se até o castelo quisesse esconder-se. Dizem que Carlos passou a manhã a andar de um lado para o outro nos seus aposentos privados, olhando pelos jardins, enquanto a chuva batia nas janelas. Lutava para redigir uma declaração capaz de acalmar a tempestade sem revelar o incêndio. Quando o paquete do gabinete real finalmente falou, o comunicado foi seco.
O banquete de Estado decorrerá sob a supervisão direta de Sua Majestade o Rei. Nenhuma menção a Camila. Na linguagem real, o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Do outro lado do corredor, Camila permanecia acordada, a vela já quase no fim. Criados sussurravam que não dormira, apenas fitara a luz trêmula. As sombras no seu rosto misturavam desafio e tristeza. Para alguns parecia forte, para outros completamente destroçada. Talvez ambas as coisas fossem verdade, porque o que ardeu naquela noite não foi só o pergaminho, mas também a frágil paz que mantinha unido o casamento real. Os mais próximos do palácio murmuram sobre o que a levou a esse extremo, anos de contenção, de ser educadamente colocada de lado, de sentir-se uma nota de rodapé na grande narrativa da monarquia. Mesmo coroada, Camila nunca se libertou dos fantasmas, especialmente daquele cujo retrato pendia naquela mesma sala. O rosto sereno de Diana parecia observá-los da moldura enquanto a discussão se desenrolava, os olhos a brilhar à luz das chamas, num silêncio que julgava. Dizem que Carlos olhou para aquele retrato enquanto os papéis ardiam, e por um instante arrepiante, o tempo parou. Depois dessa noite, nada mais foi igual. A rotina voltou, os sorrisos regressaram e o presidente alemão foi recebido com a habitual pompa real. Mas por trás de cada gesto polido havia uma tensão impossível de esconder. Camila compareceu, mas o seu nome desaparecera do programa oficial. Nas fotografias, a sua presença foi educadamente ignorada. O público viu perfeição. Os que conhecem os bastidores viram uma ruptura. Rumores afirmam que Carlos limitou discretamente o acesso de Camila aos assuntos de Estado, garantindo que nenhuma revisão voltasse a ocorrer. Contudo, outros sussurram que a rainha começou a reunir um pequeno círculo de fiéis conselheiros, pessoas que acreditavam que a sua rebelião não era loucura, mas uma mensagem. A mulher coroada terá, ela dito, deve escolher entre a dignidade e o poder. Fiz a minha escolha. O que realmente ardeu naquela noite de outubro não foram apenas folhas de papel. Foi uma ilusão. A monarquia, construída sobre a compostura e o silêncio, deixara ver uma fenda que nenhuma cerimônia conseguiria esconder. Carlos afastou-se das chamas, segurando o selo real com as mãos trêmulas, e percebeu nesse instante que o seu maior desafio não estava nas relações diplomáticas com o estrangeiro, mas dentro das paredes da sua própria casa. E, nesse mesmo gabinete sombrio, onde as cinzas ainda se agarravam à lareira, Camila murmurou para si mesma, quase como um voto: não deixarei que apaguem este fogo. Se essa chama representava rebelião ou ruína, ninguém podia ainda dizer.
Enquanto a chuva lavava as paredes de pedra de Windsor, uma pergunta ecoava por cada corredor do palácio: o que leva uma rainha a atear fogo à sua própria coroa? Será que esta tempestade dentro das muralhas de Windsor revelava mais do que simples desordem real? Assim começa a rebelião silenciosa de Windsor. A tensão dentro do castelo. Nessa semana, o ar em Windsor parecia pesado, quase palpável. Por baixo do perfume das flores frescas e do brilho dos pisos encerados, algo mais sombrio fervilhava, uma tempestade silenciosa que ninguém ousava nomear. Não começou com raiva, pelo menos não abertamente. Tudo teve início com uma reunião que deveria unir a família real num só propósito: dar as boas-vindas ao presidente alemão Frank-Walter Steinmeier e à sua esposa. O evento marcava 27 anos desde o último encontro entre as duas nações. Para o rei Carlos, seria um momento decisivo do seu reinado, um símbolo de unidade. Mas aquilo que ele via como um gesto diplomático rapidamente se transformaria em algo muito mais íntimo e explosivo. Na manhã seguinte, a luz dourada entrava pelas altas janelas da sala de recepção real, iluminando uma mesa coberta de veludo vermelho. Pilhas de documentos estavam dispostas com perfeição. Os assessores, de pé, esperavam com canetas em punho. Carlos começou a falar com a calma autoridade que sempre o caracterizou. Isto não é apenas diplomacia, é a imagem da Grã-Bretanha que mostramos à Europa. O seu olhar percorreu a mesa. William, a princesa Ana, a princesa de Gales e, por fim, Camila. Distribuiu responsabilidades com precisão. William, com o seu carisma estável, ficaria encarregado da cerimônia e do brinde de abertura. Ana, meticulosa, como sempre, supervisionaria a segurança e o protocolo diplomático. Kate, moderna, serena e amada pelo público, trataria da imprensa e da imagem. Os holofotes estarão naturalmente sobre ti, acrescentou o rei com um leve sorriso. Mas então veio a pausa. Uma pausa breve, mas carregada de significado, antes de pronunciar o nome seguinte. Camila, disse ele num tom neutro, ficarás responsável pela disposição das mesas e pela decoração da sala de recepção. Uma tarefa aparentemente pequena, mas, naquele instante, soou como uma ofensa gravada em pedra, o tipo de desdém que só alguém que lutou demais pelo seu lugar consegue sentir. As mãos enluvadas de Camila tremeram ligeiramente, embora o seu rosto permanecesse impassível. William desviou o olhar. Ana fingiu rever as notas. Kate manteve um sorriso educado. Ninguém disse nada, mas todos sentiram o frio que percorreu o ambiente. Para o público, o papel da rainha podia parecer apropriado, até elegante, mas para Camila foi um lembrete cruel de onde realmente se encontrava. Durante anos, ela suportara murmúrios, manchetes e humilhações
para permanecer ao lado de Carlos. Aguentara o desprezo, as comparações, a piedade pública. E agora, naquela sala reluzente de Windsor, o próprio marido relegava-a à função de arranjos florais e cadeiras. Quando a reunião terminou, os outros saíram apressadamente. Camila ficou sozinha, sentada, a olhar para a folha à sua frente. O seu nome, escrito em último lugar, até abaixo do de Kate, brilhava como uma traição silenciosa. O relógio marcava os segundos enquanto ela murmurava para si. Decorações da sala de recepção. As palavras pingavam de ironia. Uma rainha de nome, mas não de comando. Uma chama silenciosa. Ao meio-dia, Windsor fervilhava em preparativos. Criados cruzavam corredores com bandejas de cristal. Floristas discutiam tons de rosas e secretários atendiam telefonemas sem parar. Mas Camila manteve-se atrás das portas fechadas. O chá servido a ela ficou intocado. No espelho via uma mulher calma, quase majestosa, mas os olhos denunciavam outra coisa. Por baixo do sorriso ensaiado, queimava uma raiva lenta e silenciosa, não de um único insulto, mas de uma vida inteira a ser subestimada. A sua fiel assistente, Mrs. Hill, hesitou antes de falar. Vossa Majestade, devo confirmar os lugares com Sua Majestade o Rei? Camila respondeu num tom suave, quase brincalhão. Não é necessário, Miss Hill. Reuniões são reuniões, decisões são decisões. Fez uma pausa. A voz, agora mais firme. Mas esta noite as coisas serão dispostas de outra forma. Os que a conheciam dizem que não foram as palavras que assustaram. Foi o modo como as disse, serena, mas implacável, como uma mulher que finalmente deixara de esperar aprovação. Nessa noite, muito depois de Windsor adormecer, as luzes do gabinete privado de Camila continuavam acesas. O murmúrio do pessoal desaparecera, substituído pelo som de papel a deslizar, cadeiras a mover-se, nomes a serem trocados em cartões que decidiam quem se sentaria onde. Para quem olhasse de fora, era um gesto pequeno, talvez insignificante, mas dentro do palácio tais gestos tinham peso. Era a sua forma de recuperar o controlo, silenciosa, mas firme. Quando o sol nasceu, Windsor parecia perfeito, exatamente como Carlos queria. Mas, por detrás dessa ordem impecável, algo se partira. Uma ruptura discreta, mas irreversível, tinha começado a crescer. A rainha cumprira o seu dever, sim, mas as suas próprias condições, e quando as grandes portas se abriram para receber a comitiva alemã, Camila estava ao lado do rei, impecável, sorridente, o retrato da compostura real. Mas por trás desse sorriso sereno havia já um plano. Algo que mudaria para sempre o frágil equilíbrio de Windsor. Porque a humilhação, uma vez plantada num coração como o dela, não desaparece. Ela cresce, paciente, silenciosa
e perigosamente. O momento perfeito para florescer. Que tempestade oculta já se formava por detrás das muralhas do palácio. Vamos mergulhar na noite em que o silêncio de Windsor se transformou na faísca de algo muito maior. A noite em que Windsor ardeu, aquela noite em Windsor Castle, estava destinada a ser tranquila. Mais um capítulo polido na vida de um rei ocupado com os preparativos para mais um grande banquete real. Lá fora os jardins brilhavam, sob o ouro pálido do pôr do sol. Lá dentro, o silêncio percorria os antigos corredores, interrompido apenas pelo som distante dos criados que organizavam os últimos detalhes para a visita do presidente alemão. Mas, para além das portas de madeira e do brilho cerimonial, algo muito menos solene estava prestes a acontecer. Um momento que deixaria uma cicatriz mais profunda do que qualquer escândalo público. O rei Carlos acreditava ter tudo sob controle. Os planos estavam finalizados, os discursos aprovados, o cronograma revisto ao pormenor. Contudo, num gabinete próximo, a rainha Camila encontrava-se sozinha à secretária, lendo a versão final do programa do banquete de Estado. Os seus olhos percorreram as linhas uma vez, depois outra, até que a verdade a atingiu com crueldade cristalina. O seu nome não constava em lado nenhum. Nenhum papel, nenhum título, nenhum discurso. Nas páginas que definiam a noite mais prestigiosa do Estado, a rainha Camila fora simplesmente apagada. Aquela descoberta, aparentemente banal, reacendeu algo que há muito ardia dentro dela. Anos de ser tolerada, mas nunca verdadeiramente reconhecida, de sorrisos forçados enquanto sussurros a perseguiam por todo o lado. Tudo se condensou num único instante de desafio silencioso. Mais tarde, aqueles que tentaram reconstruir o que aconteceu chamariam a esse episódio a rebelião dos 10 minutos, breve, mas inesquecível. Quando as luzes do palácio se apagaram e os corredores mergulharam em silêncio, uma tempestade já se preparava por detrás das portas fechadas. O fogo e o selo real. Quando Carlos regressou à biblioteca, depois de uma longa chamada com o primeiro-ministro, reparou num brilho estranho sob a porta do gabinete. Não era luz de vela, era demasiado viva, demasiado intensa. Empurrou a porta e ficou imóvel. Diante dele, Camila permanecia serena, os cabelos prateados refletindo o fulgor das chamas. Nas mãos, segurava o dossiê do banquete, o mesmo que ele assinara nessa manhã, aquele onde o seu nome tinha sido omitido. Com calma deliberada, ela pegou numa caneta, riscou a frase: aprovado por Sua Majestade, o Rei Carlos III, e escreveu com traços lentos e firmes. Sob a presidência de Sua Majestade, a Rainha Camila. Sem uma palavra, selou o documento com o brasão real e atirou-o inteiro para a lareira. O papel curvou-se,
As bordas brilharam em laranja antes de se desfazerem em cinzas. Carlos ficou imóvel. A raiva, a incredulidade e algo muito próximo do luto cruzaram-lhe o rosto. "Acabaste de queimar a tua própria dignidade", murmurou. Camila não recuou. A sua voz foi firme, quase serena. "Dignidade é para quem é visto. Eu estou apenas a recuperar o que me foi tirado." As palavras pairaram no ar como fumo espesso, inescapável. Entre os dois, o fogo rugia. Já não símbolo de calor, mas de separação. O rei tentou arrancar-lhe o selo real das mãos, mas ela não resistiu. Limitou-se a sorrir levemente, o olhar preso nas chamas. "Podes apagar o fogo?", sussurrou, "mas não a lembrança." Dizem que o incêndio foi pequeno, contido dentro da lareira, mas o que destruiu nunca poderia ser substituído. Essa noite não marcou apenas a perda de um documento ou de uma cerimônia. Foi o colapso silencioso de algo sagrado, a confiança que sustentava o casamento real. Quando Carlos finalmente se retirou, Camila permaneceu de pé, imóvel, iluminada pelas últimas faíscas da fogueira moribunda. Os criados que a encontraram mais tarde disseram que ela continuava ali, imóvel, a olhar para as cinzas, como se visse o reflexo da própria alma a desaparecer. A partir dessa noite, os murmúrios no palácio mudaram. Deixaram de ser sobre títulos ou aprovação pública. Falavam agora da mulher que ousara queimar o símbolo do seu silêncio. E com o passar dos anos, muitos diriam que Windsor nunca mais recuperou, porque naquela noite calma, o fogo real não consumiu apenas papel, consumiu um casamento, a ilusão de harmonia da coroa e o último vestígio de ternura entre um rei e a sua rainha. O golpe silencioso de Windsor, o silêncio que caiu sobre o castelo naquela noite, era quase palpável. O ar parecia vibrar com algo não dito, algo que se partira horas antes, atrás das portas fechadas do gabinete real. O palácio mergulhara cedo na escuridão, mas uma luz tênue ainda brilhava na ala oeste. Lá dentro, a rainha Camila estava sentada junto à janela, o robe escorregado pelos ombros, uma chávena esquecida a arrefecer ao lado. O reflexo no vidro devolvia-lhe o olhar, cansado, ferido, humilhado. A mulher coroada pela história parecia agora apenas uma sombra, uma rainha sem trono, uma chama que queimara demasiado alto para se apagar em silêncio. A queda da Rainha das Sombras. As palavras de Carlos ecoavam na mente de Camila como um eco cruel. Não tinham sido gritadas, mas cortaram fundo. Chamou-a imprudente, acusou-a de ultrapassar os limites, e naquele tom frio, aquele mesmo tom que sempre a fazia sentir-se uma intrusa, não a mulher que estivera ao seu lado durante décadas de tempestades. A dor não veio por ser algo novo, mas porque confirmou o seu maior medo, que independentemente da coroa sobre a sua cabeça, ela nunca seria verdadeiramente parte daquele mundo. Ao amanhecer,
essa ferida transformara-se em determinação. Camila não iria chorar, não iria implorar. Iria simplesmente recuperar o controle de forma silenciosa, total. Por volta das 3 da manhã, mandou chamar a sua fiel assistente, Mrs. Hill, a mulher que a acompanhava desde os tempos de Wiltshire. Hill entrou hesitante, já pressentindo o que estava prestes a acontecer. A voz de Camila era calma, firme, calculada. Ao nascer do sol, disse: "Não quero ver um único rosto antigo neste palácio, nenhum." E assim, Windsor começou a mudar. Quando a primeira luz de outubro se espalhou pelos jardins, o movimento já era imparável. Funcionários foram chamados, escritórios esvaziados, criados de longa data, escoltados discretamente pelos portões laterais. O memorando interno chamaria ao que se seguiu uma reestruturação administrativa. Mas dentro dos muros do castelo foi sentido como uma purga. Carrinhas chegaram silenciosamente antes do pequeno almoço. Rostos familiares desapareceram antes que alguém pudesse dizer adeus. E ao meio-dia, novos criados, escolhidos a dedo pela própria Camila, percorriam os corredores. Eram leais, discretos e, acima de tudo, dela. As mudanças não se limitaram à administração, havia também o toque estético da nova rainha. Cada carpete foi substituído por tons creme e dourado, para refletir a elegância moderna, disse ela. Os retratos reais foram rearranjados. O imponente quadro de Carlos substituído pelo seu próprio retrato oficial. E no espaço outrora dedicado à memória de Diana, Camila colocou a sua pintura de coroação cercada de rosas. Quando um dos assistentes hesitou, ela calou-o com uma única frase: "Não podemos continuar a adorar fantasmas." O palácio nunca vira nada parecido. Alguns chamaram-lhe decisão, outros, em sussurros, vingança. Mas ao pequeno almoço, quando Carlos recebeu o relatório do que acontecera, até ele ficou atônito. A colher caiu-lhe da mão, batendo no pires com um som seco. 6 horas. Foi quanto bastou. Os criados antigos, desaparecidos. Os retratos, trocados. Toda a atmosfera de Windsor transformada à imagem de Camila. Mais tarde, o rei percorreu os corredores, agora cheios de rostos desconhecidos. Todos se inclinavam primeiro para ela, só depois para ele. E foi nesse instante que Carlos compreendeu. A discussão no gabinete não fora apenas uma zanga, tinha sido um aviso. O que ele descartara como mera emoção, ela transformara em ação. Camila não levantara a voz, não ameaçara, apenas agira. Com uma eficiência implacável, tinha feito com que o próprio palácio respondesse apenas a ela. Em poucas horas, a rainha Camila fizera o que nenhum decreto real conseguiria: reformar a Windsor de dentro para fora. Os jornais nunca contariam a história completa, mas entre os criados e conselheiros, um nome começou a circular em murmúrios pelas paredes antigas. A Rainha das Sombras. O castelo dividido, o outono
tornara o palácio mais frio, não pelo clima, mas pelo que pairava no ar. Antes cheio de cerimônias e graça, Windsor agora parecia uma fortaleza dividida. Cada corredor sussurrava traição. Cada piso polido ecoava como um campo de batalha silencioso. A saúde do rei começava a fraquejar, e com ela o equilíbrio da monarquia. O médico avisara-o para evitar estresse, mas como fazê-lo se a própria coroa se tornara o seu maior fardo? Na solidão dos seus aposentos, o som rouco de uma tosse interrompia o tic-tac do velho relógio. Cartas estavam espalhadas sobre a secretária, algumas por assinar, outras marcadas como urgentes. A tinta tremia sob a sua mão enquanto pegava no telefone. "Tens de voltar, William", disse a voz gasta, quase suplicante. "A tua madrasta está a transformar a família num teatro e o reino está a assistir." Ao cair da noite, um carro negro aproximou-se silenciosamente dos portões de Windsor. Sem fotógrafos, sem alvoroço, apenas o som suave do motor e o estalar do cascalho sob as rodas. O príncipe William saiu, o casaco apertado contra o vento. Os guardas curvaram-se à sua passagem, os olhos baixos, como se até o ar soubesse que o silêncio era a nova lei do palácio. Ao entrar, William percebeu que algo estava profundamente diferente. Perfumes desconhecidos, quadros novos e, na grande galeria, o brasão real ligeiramente deslocado, abaixo do retrato de Camila. Era como se a própria história tivesse sido reorganizada. Pediu para vê-la de imediato. O criado que o conduziu parecia nervoso, o olhar a fugir constantemente para a porta, como quem teme o que está por trás dela. Quando as portas se abriram, um perfume intenso encheu o corredor. Camila estava sentada, serena, o olhar fixo, a mão pousada num braço de veludo. O seu sorriso era contido, belo, mas sem calor. "Então, William", disse ela com voz baixa, quase doce, "vieste restaurar a ordem ou apenas testemunhar a sua queda?" O exílio silencioso da rainha Camila. "E o que traz de volta o príncipe?" perguntou ela friamente. "Ou será que o teu pai já está demasiado fraco para lutar as próprias batalhas?" William nada respondeu de imediato. Colocou um dossiê diante dela, o mesmo plano do banquete de estado que o rei se recusara a aprovar. A sua voz foi firme, cortando o silêncio como vidro. "Estou aqui para pôr fim a isto, Vossa Majestade. O palácio já não é o seu palco." Camila inclinou a cabeça, ligeiramente divertida. "Atreves-te?" murmurou. "Não ameacei", replicou William. "A imprensa já sabe, e o meu pai não tenciona protegê-la mais." Por um instante, o silêncio dominou a sala. A chama das velas tremia, projetando sombras longas e partidas, duas silhuetas, uma representando o passado, a outra o futuro incerto. William virou-se para sair. As suas últimas palavras foram cortantes como o vento de fora.
Se quer preservar a sua dignidade, desapareça antes que lhe a tirem. A porta fechou-se com um estalo seco, ecoando pelos corredores como o fim de um capítulo. Camila ficou imóvel, os dedos cravados no braço da cadeira até empalidecerem. A mulher que um dia controlara cada canto do palácio estava agora cercada apenas pelo vazio. Lá fora, o relógio soou 12 vezes, cada badalada como um aviso do destino. Noutra ala, Carlos olhava pela janela coberta de chuva. O documento diante dele trazia a sua assinatura trêmula: suspender todos os privilégios da rainha Camila em matérias de Estado. Foi o ato que o partiu por completo, mas sabia que tinha de o fazer. Na grande sala de Windsor, Camila ergueu o olhar para a lareira. As chamas tinham morrido. Restavam apenas brasas pálidas. O perfume das rosas pairava ainda no ar, esmorecendo a cada segundo. À sua volta, as paredes do palácio pareciam fechar-se, o silêncio mais pesado do que qualquer coroa. E pela primeira vez ela compreendeu. O império que tanto lutara para controlar nunca fora verdadeiramente seu. Enquanto a chuva sussurrava contra o vidro, a mulher que tentara reescrever a história da monarquia estava agora a ser apagada por ela. A notícia que mudou tudo, as manchetes chegaram como uma tempestade silenciosa, frias, medidas e carregadas de significado. Rainha Camila retira-se temporariamente de todas as funções públicas. Os jornais matinais chamaram-lhe uma licença médica, um período de repouso recomendado pelo seu médico pessoal. Mas dentro dos corredores sombrios de Windsor, todos sabiam a verdade. Não era repouso, era remoção. Por trás das palavras formais, escondia-se uma realidade que ninguém ousava pronunciar. A rainha tinha sido enviada embora. Nessa madrugada, no gabinete privado do rei, Carlos assinara o decreto com a mão trêmula. A chuva batia compassadamente na janela enquanto ele hesitava por um momento e, enfim, pressionava a caneta contra o papel. Não disse nada, mas os que estavam presentes sentiram o peso final da decisão. Sem uma palavra, o rei fez um aceno ao secretário. O selo foi colocado. O destino consumado, o caminho para o norte. À tarde, uma pequena comitiva deixou discretamente o castelo de Windsor. Sem bandeiras, sem fotógrafos, apenas o som grave dos motores a afastar-se rumo ao norte. Dentro do carro, Camila mantinha-se imóvel. O rosto, sem maquilhagem pela primeira vez em anos, parecia nu, quase vulnerável. Não perguntou para onde iam. Já sabia. A paisagem deslizava pela janela como um filme antigo. Campos, sinais, aldeias, fragmentos de um mundo que já não lhe pertencia. Cada quilômetro afastava-a das coroas, das câmaras, dos corredores de poder, aproximando-a de uma antiga abadia nas colinas frias de Yorkshire. Quando o carro parou, as freiras esperavam-na à porta. Vestidas de negro, silenciosas, os rostos serenos, mas cautelosos. Fizeram uma breve vénia e conduziram-na até um pequeno quarto de pedra.
uma cama, uma cadeira, uma janela minúscula, sem espelhos, sem molduras douradas, sem cortinas de seda, um lugar onde até o tempo parecia conter a respiração. Este é um lar de paz, murmurou uma das freiras. Aqui pode finalmente deixar tudo para trás. Mas deixar ir nunca fora o dom de Camila. Sentou-se na cama, o olhar fixo na janela enevoada, observando o campanário distante. Lá fora, algures. As luzes do palácio ainda brilhavam. As luzes de Carlos, as de William, as de Catherine, as deles, não as suas. A mulher que um dia estivera ao lado de um rei desaparecia agora nas sombras cinzentas do campo inglês, substituída por sussurros e silêncio. O apagamento. Em Londres, o enredo já estava escrito. The Times elogiava a serenidade de Carlos, chamando-lhe um monarca de contenção em tempos turbulentos. The Guardian descrevia a decisão como necessária à estabilidade da coroa. O nome de Camila, outrora tema diário de manchetes, desvaneceu-se quase de um dia para o outro, sem escândalo, sem compaixão, apenas ausência. Os dias tornaram-se semanas. Na abadia, Camila falava pouco, comia menos e passava horas a caminhar pelos jardins encharcados. Uma jovem freira encontrou-a certa vez diante da estátua da Virgem Maria, imóvel, os lábios a mexerem-se sem som. "A reza, senhora?" perguntou suavemente. Camila respondeu com voz rouca, distante. "Não. Apenas conto o que perdi." O seu exílio tornou-se uma lenda sussurrada. A rainha que desapareceu após o escândalo de Windsor em 2025. Não foi substituída por outra coroa, mas pelo silêncio. E talvez essa tenha sido a punição mais cruel de todas. Sem destituição, sem humilhação pública, apenas um apagamento lento e completo. Porque, no fim, não foi a raiva nem a rebelião que marcaram a sua queda. Foi algo invisível. As manchetes seguiram em frente. O palácio recuperou o brilho e, ao longe, os sinos de Yorkshire ecoavam pelas colinas. Por trás das paredes de pedra da abadia, a antiga rainha permanecia sentada à janela, escutando. Cada som, o vento, a chuva, o tilintar distante dos sinos, lembrava-lhe tudo o que o mundo já esquecera